Olá, ferrenhos, bem-vindos a mais um Damascast. Estamos aqui hoje com a Marina Helena. Marina Helena é comunista e foi candidata a prefeita de São Paulo em 2024. Com mais de 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado, setor público e terceiro setor, Marina foi diretora de desestatização no Ministério da Economia, a convite do ministro Paulo Guedes, CEO do Instituto Milênio e teve uma vasta experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado como economista por 14 anos em diversas instituições, como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos. Marina Helena tem 44 anos, é casada com Luiz, mãe da Luna, do Theo, e está grávida de mais uma menina. Bem-vinda, Marina, obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui, sou fã do trabalho de vocês, a Damas de Ferro. Fora que uma fã incondicional da Margaret Thatcher, que eu adoro esse nome, então prazer é todo. Muito obrigada pela participação, obrigada, Marta, por mais um episódio também, de novo. E, Olá. Marina, eu queria começar perguntando sobre a sua atuação no Ministério da Economia. Você trabalhou no setor de, palavra difícil, desestatização. E como que foi isso? Quais foram os entraves que você trabalhou? Você tem algum caso que você tem enfrentado toda a burocracia do Estado que você pode compartilhar com a gente sobre como que é esse trabalho em Brasília, como que é a repercussão? Você fala em privatização, como se estivesse falando um palavrão, uma palavra que dá até alergia. Opa, como que é essa atuação, essa percepção dos políticos em relação à privatização? E qual foi o pior cenário assim, que você viu em relação a isso? Bom, eu acho que talvez seja uma das pautas mais difíceis, né, de encarar aqui no Brasil, porque as estatais, elas são aquele pernilzão, né, que fica ali na janela e atrai todas as moscas. E as moscas são todos os grupos de interesse que você pode imaginar. Vamos dar um exemplo, tipo uma Petrobras da vida, né? A Petrobras é uma empresa que era muito lucrativa, já esteve entre as 15 maiores empresas do mundo e anunciou, na época do governo Dilma, um tanto de investimentos, que eram 200 bilhões de dólares, nunca nenhuma petroleira tinha planejado investir tanto. E acabou como uma das empresas mais endividadas do mundo, né? Então, por conta de esses investimentos feitos de maneira absolutamente errada. A gente viu uma parte disso na Lava Jato, toda a questão da corrupção e das propinas, mas tem um valor absurdo, né? De centenas de bilhões de reais que viraram sucatas e investimentos superfaturados. Então, imagina quanta gente está envolvida nisso aí. A gente está falando, obviamente, de números políticos, mas a gente está falando de inúmeras empresas, né? Esses contratos são contratos bilionários. E acaba que as empresas estatais, elas não têm a mesma fiscalização, por exemplo, que uma prefeitura, que às vezes um ente público pode ter, por exemplo, sei lá, uma pasta qualquer de um ministério, né? Que você é muito mais engessado para contratar, você precisa de uma autorização especial. A gente ali, quando redesenhou o ministério, a gente precisou aprovar um projeto de lei. Então, tudo é muito mais, vamos dizer assim, burocrático. No caso das empresas estatais, não, é muito mais fácil, né? Elas fazerem contratos com quem elas quiserem, com ou sem licitação, pelo motivo que for. Então, você acaba tendo ali um cabide de empregos importante, você acaba tendo muito poder concentrado. Os bancos públicos, imagina, né? Você tem um financiamento de um banco público a uma taxa subsidiada, que ninguém mais tem. Óbvio que você vai ser muito mais competitivo do que os seus concorrentes, né? E a gente tem inúmeros, a gente tem Banco de Desenvolvimento BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, fora, né, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então, você consegue ter um poder ali, quem deter um poder muito grande, né? E eu senti isso de forma muito clara lá no Ministério, na Secretaria de Desestatização. Só para dar um exemplo, o maior projeto que teve de desestatização foi o de Eletrobras, né? Concluído durante o governo Bolsonaro, na gestão do Guedes, foi de Eletrobras. Enquanto eu fiquei lá, eu tocava isso pela parte da Secretaria de Desestatização. A gente fez uma apresentação com mais de 40 parlamentares, né, de diversas siglas, teoricamente ok, né, que aprovariam aquele projeto. E me chamou a atenção, porque ninguém perguntou sobre a conta de luz, nada sobre a empresa, eram só pedidos principalmente de cargos em estatais. Então, a gente vê que tem um poder muito grande, que durante ali a fase do Guedes foi bastante blindado, eu diria, porque
tinha a lei das estatais para proteger. Então, como não podia ter indicação política, tinha ali uma série de critérios, né, de competência que os administradores, que os diretores dessas empresas, que os conselheiros dessas empresas precisavam preencher, inúmeros requisitos. Isso nos ajudou a blindar. Então, imagina, a gente indicava milhares e milhares de nomes para todas essas empresas, né? E a gente, bem ou mal, conseguia fazer isso por critérios técnicos blindados pela lei que depois foi canetada pelo Lewandowski. Mas, assim, foi muito difícil, porque é isso, né? Os políticos ali, dentro da própria estrutura do ministério, dos ministérios, da esplanada, ninguém quer perder poder. Então, por exemplo, Uhum, o Ministério de Minas e Energia, é difícil ele querer que você vá privatizar uma Eletrobras ou uma Petrobras, porque vai virar o quê, né? uhum. No fundo, essas empresas são muito maiores do que o ministério, elas são tudo que o ministério tem. Então, você acaba tendo também essa guerra dentro da administração, né, do executivo, depois no legislativo, porque a gente está vendo aí, né, o Alcolumbre pedindo diversos cargos em estatais, diversos nomes em empresas reguladoras. Então, por quê? Porque isso tudo dá muito poder. Então, o Congresso, ele também não quer, né? E fica todo mundo olhando para você dizendo assim, ó, vocês vão passar, né? E precisamos manter essas empresas, porque o jogo vai mudar e a Uhum. gente vai poder tomar conta de novo, como sempre foi. Tem alguns casos muito, assim, malucos. Por exemplo, numa das estatais, na hora que foi trocar o conselho de administração, um dos conselheiros colocou a arma na mesa, dizendo que não ia ser nada Nossa. da reunião, então precisou ser chamada a Polícia Federal, etc., né, para a gente ver. Mas você vê como eles acreditam realmente que são donos, né, daquelas Uhum. coisas. Outros exemplos, o próprio Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, né, que acabou se descobrindo uma fraude, hoje deve valer 5, 10% do que valia lá atrás, mas foi uma das primeiras privatizações que eu toquei, mais rápidas, porque ela já não tinha mais maioria do governo, né? Era uma coisa mista entre Caixa, Banco do Brasil, União, Itaú e Bradesco. Imagina, tinha empresa pública, privada, Nossa. todo mundo num conselho de acionistas. Foi uma loucura. Mas eu vi ali os interesses, ninguém queria ver essa privatização. Eu acabei pegando um último voo ali que podia para Nova York, né, na época da oferta da empresa. Acabou que quase não saiu essa oferta, eu voltei bastante criticada e depois teve essa fraude aí, a empresa passou a valer 10% do que valia. Eu posso dizer que eu Nossa. ajudei a economizar 7 bilhões aí, entre participação da União e do Banco do Brasil para o Tesouro Nacional, para nós pagadores de impostos, né? Então, mas são exemplos desses, assim, o governo nem sabe o que ele tem. Uma das coisas para mim que me marcaram muito foi que a gente chegou lá e fez um levantamento de quantas empresas o governo federal tinha participação, e a gente chegou em mais de 600 empresas com Nossa. participação. E nessas empresas, obviamente, você acaba indicando conselheiros, né, que acabam indicando diretores, então você tem uma ingerência. Imagina o polvo que não é o Estado brasileiro dentro de inúmeros setores, fora o que ele não é via crédito, que alimenta inúmeras empresas. Então, sabe aquela coisa toda que a gente viu no governo Dilma, dos campeões nacionais, né, daqueles que são ajudados, isso tudo acaba, todas essas empresas estatais, com todo o poder que elas têm, elas podem ajudar muito bem quem são os amigos do rei, né? Isso atrapalha muito a nossa economia, mina a nossa competitividade. Então, foi assim um trabalho hercúleo que foi feito. E eu acho que a gente pode falar um pouco disso, assim, os resultados também foram bastante surpreendentes, né? Poderiam ser Uhum. muito melhor, mas muito, muito foi feito. Marina, você passou pelo setor privado, pelo setor público, a gente vê que a sua carreira é bem diversificada. Eu queria saber como que essa experiência fez com que você tivesse uma visão do Estado e do mercado na economia brasileira. Eu falo que eu tive a experiência na prática, nada foi na teoria. Eu virei liberal na economia pela prática e depois praticamente libertária, depois que eu voltei de Brasília, porque quando eu vi como é que era a máquina de salsicha, então, né, que eu vi que o Estado não serve para nada, a não ser para atrapalhar Uhum. literalmente a nossa vida, né? Mas isso aconteceu, vamos dizer assim, durante a minha carreira. Por exemplo, eu fiz economia na UNB, né? Tanto a graduação quanto o mestrado. E lá tinha uma visão, vamos dizer assim, relativamente
vai, até progressista da coisa, né? Então, não era mais social-democrata, vamos dizer assim. Ainda tinha uma visão de Estado eficiente, esse tipo de coisa. Quando eu fui para o mercado financeiro, eu acabei cobrindo mais de uma dezena de países. Eu cobri esses países como alternativas de investimento ao Brasil. Então, eu acabei vendo com os meus próprios olhos o milagre que aconteceu, né? Porque eu sempre falo isso, nos meus 44 anos de vida, a gente viu aí o Brasil per capita, né? A renda por habitante cresceu em torno de 30% e o mundo 130%. Então, eu vi o Brasil ficando completamente para trás e vi muitos países pujantes, né? E o que eles tinham em comum? Eles tinham essa opção por ter um Estado, vamos dizer assim, leve, facilidade de fazer negócios, né? Uma visão que incentiva o empreendedorismo, regras que podem ser ruins, mas que não mudam o tempo inteiro. Então, é uma série de coisas, né? Segurança jurídica, obviamente, um fiscal arrumado, países que não gastavam demais, países que não sejam muito endividados, porque os muito endividados, como o Brasil, acabam tendo uma taxa de juros muito elevada, isso impede o crédito para o setor privado. Então, eu vi na prática, o que dava certo e o que não dava errado. Eu vi na prática por que alguns países deram tão certo e por que o Brasil dava tão errado, né? E então esse foi o primeiro ponto, assim, que foi muito importante durante a minha carreira no setor privado. Na academia era uma visão mais ou menos, porque eu também tive, bem ou mal, estudei na UNB, tinha muitos professores ali, mas, vamos dizer assim, sociais-democratas ali na história. E aí, quando eu fui para Brasília, a convite do Guedes, e passei esse mais, né, quase 1 ano e meio lá, aí eu tive um choque, de fato, de realidade, porque eu vi como é que funcionava, como isso, né? O governo federal não sabia nem quais as empresas ele era acionista. A gente, por exemplo, não conseguiu terminar o mapeamento de todos os terrenos da União. Agora, imagina o seguinte, se você nem sabe o que você tem, é óbvio que isso está sendo ocupado. É óbvio que alguém está se aproveitando disso, né? Uhum. Seja nessas empresas, nessas indicações, está fazendo alguma coisa, seja nesses terrenos. Então, começou para mim o absurdo da falta de governança, da gente nem saber o que tinha, né? Então, assim, pode ser pior que isso? Acho que não, né? Se a gente Pior sabe, cenário. nem sabe o que está ali. Então, imagina Uhum. o que está sendo feito com aquilo, né? Então, assim, eu vi esse absurdo tamanho, o monstro que era o Estado, né? Que eu acho que ninguém tinha feito um levantamento tão completo dos ativos que o governo federal tem, seja em empresas, seja em terrenos, né? Em tudo aquilo, a gente foi se assustando cada vez mais com esse levantamento. E o descaso, a forma como isso é tratado e como os outros se apropriam e acham que é deles, né? Então, também essa lenga-lenga de que é do cidadão brasileiro, isso nunca existiu. E aquilo ali, para mim, foi muito, assim, muito marcante. E nisso, em diversas outras, né, interações que a gente teve, não só dentro do executivo, mas principalmente dentro do legislativo, do judiciário. Olha só, até depois da reforma da Previdência, assim, a discussão que a gente tinha principal dentro da pasta de desestatização era convencer o STF a não voltar para trás nas privatizações que tinham sido feitas pelo Temer ainda, sabe? Nossa. De Eletrobras e de Petrobras, Uhum. das subsidiárias, porque isso também poderia ser revertido. Olha o nível da insegurança jurídica que a gente está falando, né? Empresas que foram vendidas que poderiam ter essa venda anulada. Então, sabe assim, Uhum. é esse o nível de discussão, infelizmente, que a gente tem no Brasil. E a mesma coisa também, para hoje privatizar uma empresa, não tem essa que pode ser por decreto, porque pela lei de desestatização parecia que sim. Mas como você tem que trocar um fundo de lugar, fazer alguma coisa, você sempre vai precisar de algum tipo de alteração legislativa. E aí, Uhum. quando a gente chegava no Congresso, eu também vi como é que eram as discussões, que é como essa de Eletrobras, ninguém estava nem aí para a empresa ou para a conta de luz, né? Só tanto que o projeto acabou passando com um CEP de um gasoduto, né? Então, assim, são interesses muito individuais, né? Que regem tudo ali. É a população que se exploda, né? Literalmente. Então, assim, é todo mundo pensando no seu próprio umbigo. E aí, isso Uhum. tudo me deu uma sensação muito clara do que é hoje o Estado brasileiro, que é algo absolutamente disfuncional, completamente desconectado da realidade do brasileiro e que só atrapalha. Então, eu voltei, assim, fã, e aí hoje surgiu o Milei,
Mas era isso que eu pensava, Uhum. entendeu? A gente precisa de alguém aqui que, de fato, tenha uma motosserra e diminua esse nosso estado, porque ele é gigantesco e ele traz muito mais problema do que solução. No fundo, ele fica criando, né, problema para arrumar ali algum tipo de solução, de cabidinho de emprego e tal. Então, eu diria que Uhum. foi tudo na prática, assim, não foi na teoria, sabe? Quem me ensinou não foram os grandes livros e os grandes autores, não. Eu acho que eu tive uma imersão aí durante a carreira que me deixou com esse retrato muito claro. Uhum. Não, e toda essa insegurança jurídica que acaba gerando essas decisões do STF também desestimula a privatização de empresas no futuro, porque quem vai querer investir aqui, quem vai querer comprar uma empresa, sendo que amanhã pode mudar completamente o entendimento da cabeça de um juiz e voltar tudo atrás? Não existe isso. Só louco para investir aqui no Brasil. É muito difícil. Isso cria barreiras que a gente não consegue nem calcular com a perda que a gente tem para a economia e de prosperidade, de empregos. E você citou, assim, tem essa questão do mentira, essa narrativa que a gente escuta desde pequeno, que a esquerda passa muito bem, uma parte do centrão ainda acredita que a estatal é nossa, o petróleo é nosso, é das pessoas a estatal, que é uma mentira, né? Na verdade, ela é dos políticos, e quando você privatiza, aí sim ela vai para a mão das pessoas da iniciativa privada. Vendo todo esse cenário absurdo que a gente tem hoje no Brasil, qual, na sua visão, é a estatal que teria a prioridade máxima para ser privatizada e por quê? Das maiores para as menores. Na verdade, todas Uhum, deveriam ser, né? Ali a gente começou do que era mais fácil, uhum, talvez para o que fosse mais difícil, e eu acho que deveria ser o contrário, assim, tipo, para mim a primeira deveria ser Petrobras, né? E aí os bancos públicos, sim. Banco do Brasil, com certeza, né? Porque já é aberto, mas por que que eu estou falando isso? Porque o potencial que eles têm de causar um estrago é muito, Uhum, muito grande, né? Pelo tamanho, por tudo. E acaba que a empresa estatal ela vira também esse ponto de tanto de impedir o setor privado de avançar, então ela acaba uhum, causando para os consumidores numa ponta produtos de pior qualidade, com preços piores. Eu não tenho dúvida que se a Petrobras fosse privatizada, a gente teria gasolina mais barata, sabe? sim. Assim, não tenho, Uhum, porque teria de fato competição, né? A gente teria outros valores ali envolvidos, mas também porque elas acabam servindo como o que a gente chama do parafiscal, como a gente viu nas pedaladas da Dilma e a gente está vendo agora de novo. Por exemplo, Furnas patrocinando não sei quantas ONGs, né? Teve lá a ONG que comprou 4 bolas profissionais, né, por crianças, sabe? Que a gente uhum, sabe que, meu, para onde vai esse dinheiro, né? A gente viu sim. 13 bilhões de dólares do Comperj que está sucata, e agora, ou 19 bilhões de dólares de Abreu e Lima 8 vezes superfaturada, e agora a gente vê de novo os editais de licitação para Abreu e Lima e Comperj, que é uma loucura. E quem está lá nos editais? As mesmas empresas, né? Então a gente está lá, o Debrecht, que depois de tudo que aconteceu, Absurdo. virou Novo Ono e agora virou Debrecht de novo, né? Porque nesse governo ser o Debrecht é bom, né? Então é um bom slogan. OAS, todas aquelas empresas pegas na Lava Jato com tudo aquilo que aconteceu, a gente vê de volta ali no mesmo lugar, depois de todo o absurdo. E, de novo, a gente fala da corrupção, né? Todo mundo fala, porque a Lava Jato, alguns bilhões foram devolvidos, mas e as outras centenas que estão enterrados ali, né? Quem vai devolver os 13 bilhões de dólares do Comperj que virou sucata? Ninguém, né? Só Uhum, somando, assim, Abreu e Lima e Comperj, a gente está falando do que foi jogado, assim, foi centenas de bilhões de reais, sabe? Mais de uma centena. Então, é muito dinheiro se a gente converte isso em uhum, reais. Isso dava, sei lá, um ano inteiro de Bolsa Família. É um negócio bizarro, né? E para onde foi isso? Então, os valores são realmente, as pessoas nem conseguem imaginar quanto dinheiro, né, isso significa, mas é um volume absurdo. Então, eu acho que quanto maior, mais importante. E eu diria só um ponto aqui, né? Durante o governo Bolsonaro, na gestão do Guedes, as empresas estatais elas tiveram
um lucro acumulado de 700 bilhões de reais. Gente, é muita, muita coisa. No último ano da Dilma, elas tiveram prejuízo de 30 bi. Esse número que a gente fica olhando às vezes no jornal, ele não inclui as principais empresas. Então, eles não incluem a Petrobras, que chegou a dar prejuízo no governo Dilma, entendeu? Não inclui os bancos públicos. Então, os maiores não estão ali, de fato, né? E a gente fala isso, tipo, cara, a Dilma praticamente quebrou a Petrobras, né? Ela se transformou na empresa mais endividada do mundo. Então, é uma loucura por conta desses investimentos que viraram sucata, inúmeras vezes superfaturado. E para onde foi esse dinheiro? Tanta grana, entendeu? Então, o poder que elas têm de destruição é muito, muito grande. Fora a interferência, obviamente, em todos os mercados, né? Durante a época do tabelamento de preços da Petrobras, acabou com toda a parte de combustíveis renováveis aqui no Brasil, por exemplo, né? Acabou com toda a parte sucroalcooleira no Brasil, desmontou todo um setor que o Brasil tinha uma mega vantagem competitiva. Durante a MP da Eletrobras também, você acabou com todo o sistema energético do Brasil, todo, desmantelou tudo, né? Então, qual é o custo que elas podem ter nesse sentido? A gente nem é mensurável, sabe? Eu vejo a gente falando, às vezes, de fiscal, né? Não sei quantos bi para cá, para lá, que nem agora. O Lula, desde que entrou, acumulou um déficit acima do própria meta deles de mais de 300 bi, parecem grandes números. Mas quando você compara isso com as estatais, com a perversidade que elas afetam da economia, tudo fica pequeno, entendeu? Porque o estrago que pode ser feito é muito grande, assim, muito grande. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente em nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. É muito dinheiro que está envolvido. As pessoas não fazem esse cálculo. Esse dinheiro é dinheiro que é tirado da gente, dinheiro que é tirado da economia, da educação, da segurança, da saúde. Por que a segurança e a saúde de São Paulo, por exemplo, é tão ruim? Por causa de tudo isso, porque tiram dinheiro nosso, acabam com a produtividade, deixam todas as famílias mais pobres, em contrapartida eles estão roubando e fazendo coisas para aumentar os próprios privilégios. E você citou essas empresas que aumentaram o prejuízo agora no governo Lula, e eu vejo, você vê qual a responsabilidade que o Tachad tem nisso tudo? Você acha que ele realmente entende de economia ou o Lula colocou ele lá como fantoche? Para onde que ele vai levar a economia do nosso país nos próximos anos? Felizmente, espero que ano que vem saia e a gente não tenha mais que aturar isso. Mas você acha que ele realmente entende ou está lá mais como jogo político? Bom, eu já disse nas minhas redes algumas vezes que o Haddad merece o troféu de pior ministro da economia de todos os tempos. Ele conseguiu ganhar do Manteiga, né? Porque ele realmente trabalha duro para acabar com o nosso país. É inacreditável, assim. O Lula disse que precisava rasgar os livros de economia porque eles estavam ultrapassados. Eu acho que o Haddad acreditou nisso e rasgou mesmo todos, né, antes de assumir, se é que algum dia ele leu algum, né, porque ele disse que estudou 2 meses, colou na prova, então ele mesmo disse que não entendia de economia quando assumiu e a gente está vendo aí as consequências disso. Tem algumas coisas importantes. O Guedes enfrentou uma pandemia, né? O governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia e entregou um país com menor gasto e menor dívida. Gente, isso é um acontecimento no Brasil, né? Em décadas, essa que é a realidade. Então, mesmo com uma pandemia, a gente pega ali a dívida, ela caiu 3,6 pontos do PIB. Agora, a estimativa no governo Lula é de um crescimento de mais de 12 pontos percentuais do PIB. Então, assim, a gente vê o tamanho do estrago. Mas vamos lá, eu diria que assim, o governo, ainda assim a gente está vendo o quê? O governo Lula gastou praticamente o dobro a mais do que ele aumentou a arrecadação. Então, o que a gente está falando no Brasil? A gente está falando que a gente está em recorde de impostos, 24 aumentos de impostos até aqui, né? Basicamente um a cada 37 dias. Ainda assim, a gente vai terminar provavelmente com um endividamento 12% do PIB maior do que pegou. Ou seja, eles conseguiram turbinar os impostos, aumentar muito os impostos, mas aumentaram mais ainda os gastos. Portanto, a gente precisou aumentar ainda mais a dívida e fora isso a inflação.
que está sentindo. Então, a gente tem aí uma inflação bem acima da meta, né? Estava rodando a 5,5%, agora 5,4%, mas as expectativas do mercado são que ainda em 2028 a gente tem uma inflação acima da meta de 3%, né? Ela não converge nunca nas expectativas de mercado. Então, olha só, então eu falo que são as várias formas de você esconder o gasto, né? De você arcar com um gasto maior do governo gastão. Endividamento, tributação e inflação. Isso tudo afeta demais a população. A dívida é uma coisa que às vezes a gente não se dá conta, mas a gente está falando que o Banco Central acabou de levar os juros para 15%. 15% é a maior taxa em quase 20 anos. A gente está falando da maior taxa de juros desde 2006. Gente, em 2006, a maior rede social que existia aqui era o Orkut. Não existia Facebook em português, não tinha iPhone, entendeu? Só para a gente se dar conta de quanto tempo faz que a gente não via uma aberração, uma taxa tão alta como essa. E isso, o que acaba causando? Acaba causando, de fato, uma postergação gigante de investimento. Para que alguém vai investir em qualquer coisa se põe o dinheiro no banco e o governo vai pagar essa fortuna, entendeu? Então, breca completamente o investimento. E outro ponto importante, acaba com o crédito, né? E a gente está vendo aí também recorde de endividamento das famílias, né? Saiu um dado do Serasa falando que 77 milhões de brasileiros estavam endividados e que é o recorde também da série. Então, é uma taxa de juros altíssima. E você pega qualquer país que cresceu, ele cresceu muito em cima do crédito barato. Por quê? Porque isso estimula o empreendedorismo, e principalmente o pequeno e o médio, porque o grandão, ele tem o contato lá em Brasília, entendeu? Ele consegue um crédito subsidiado, ele já conhece o mercado, ele tem um escritório gigante de contador para cuidar do nosso absurdo tributário, ele tem um monte de facilidade que o pequeno e o médio não tem. E esses, quando eles se tornam competitivos e começam a ir bem, eles podem se alavancar, eles podem conseguir um dinheirinho, e o cara lá que tem a fábricazinha dele de, sei lá, de móveis, né, que é um pequeno produtor ali, ele pode comprar uma máquina mais potente e ir escalando o seu negócio. Então, os países capitalistas, que são os que mais deram certo, eles se desenvolveram muito em cima desse modelo de crédito. E aqui no Brasil a gente morre de medo. Crédito é um grande tabu, porque todo mundo morre de medo de se endividar. Por quê? Porque a taxa de juros ela é absurda, né? Então é uma sensação mesmo que você está lidando com a agiota, e não é para ser assim, né? Então todos os países que se desenvolveram, eles se desenvolveram em cima de pilares muito claros, que é um fiscal enxuto, ou seja, um governo pouco endividado, com uma baixa taxa de juros, e um crédito ao setor privado pujante. Aqui no Brasil é o contrário, que é o que a gente chama de efeito crowding out em economia. O setor público ele arranca todos os recursos das poupanças, das famílias, das empresas, de tudo, e você não investe na atividade produtiva, que é o que de fato gera riqueza. Então a gente fica nesse ciclo vicioso, né, de baixo crescimento. O Guedes ele usava muito essa expressão, né, que ele dizia que são os 3 pilares do baixo crescimento, que é um fiscal desorganizado, um governo que gasta muito, por conta disso, inflação também alta e taxa de juros elevada, né? Isso mata qualquer economia, e isso é o retrato do Brasil. E, para ser justa, tá? Não é algo de agora, né? Nos meus 44 anos de vida, o Brasil não cresceu quase nada, cresceu muito menos do que o resto do mundo, por conta desses fatores, né? E quando a gente olha ali, teve uma inflexão nessa dinâmica de gastos, de dívida, foi ali no governo Bolsonaro, durante a gestão do Guedes. De resto, só gastar. Foi uma marolinha de paz nesse absurdo que a gente vive desde sempre, né? E a taxa de juros é uma coisa curiosa, porque as pessoas não entendem direito como funciona. A gente devia, acho que, aprender mais economia na escola, porque é uma coisa que parece de outro mundo. O que define a taxa de juros? É porque a taxa de juros tem que subir para a inflação não disparar. E isso é culpa diretamente do governo, só que as pessoas não atribuem a culpa ao governo. Parece que é taxa de juros é uma coisa do Banco Central, é os outros culpados, não é o governo. Mas é uma consequência direta de um governo que gasta muito. Então precisa subir a taxa de juros para a inflação não decolar. E o Haddad, acho que faltou um pouquinho nas aulas de economia, né? Mas não entende que da curva de Laffer, se você subir, chega uma hora que você não consegue subir mais imposto, que a arrecadação vai cair. Você acha que a gente já passou desse ponto em que não adianta mais subir imposto, que a arrecadação ela vai continuar caindo?
Ou ainda existe uma margem aí de criação de imposto? Obviamente não, né? Mas uma margem aí de arrecadação para o governo tentar consertar esse absurdo, esse caos fiscal que a gente está vivendo? Olha, eu vou dar um exemplo reverso. Durante o governo do Bolsonaro e a gestão do Guedes, teve queda de impostos e aumento da arrecadação por conta do Exato. crescimento, né? É lógico que num primeiro momento aqui a coisa fica, isso a gente precisa de um prazo um pouquinho mais longo. Por exemplo, o crescimento do Brasil ele ainda está turbinado artificialmente, né, por conta de todos esses gastos do governo. Então, a gente tem um desemprego a nível baixo, as pessoas não conseguem contratar. E por que isso? Porque também os programas sociais cresceram de maneira desenfreada, não só o Bolsa Família, mas o benefício de prestação continuada, o BPC, tudo isso está tudo atingindo recorde atrás de recorde. Então, óbvio que isso não é bom para a economia, né? Você tem um monte de gente que, bem ou mal, vive de esmola do Estado e que, com isso, não ajuda, porque o trabalho, antes de mais nada, né, ele ajuda a sociedade, né? Você compra aquilo que vale para a sociedade, que vale para você mais do que quem está te vendendo, né? Para eu ter um negócio com você, adorei sua blusa aí, vou comprar sua blusa, ela tem que ser mais valiosa para mim do que para você, senão não tem negócio. Sim. Então, o trabalho é isso, ele sempre adiciona para a sociedade. Essa é a coisa bonita, né? Então, no final das contas, não é um jogo de soma zero, ele sempre acrescenta para a sociedade, ele sempre agrega um valor para a sociedade. Quando você tira essa massa de gente, os poucos que ficam, que tem que sustentar tudo isso, ficam muito estrangulados, né? E aí você passa a não crescer mais. Eu acho que o Brasil está já nessa armadilha de baixo crescimento há bastante tempo. Acredito sim que a gente passou do nível de imposto ótimo, mas só ver as outras economias do mundo. A gente está completamente fora da curva, né? E a gente teve um caso pequeno no Brasil que foi isso. A gente conseguiu reduzir, né, tributos ali durante o governo Bolsonaro, principalmente da Covid, depois, né, a questão dos combustíveis e outros, e ainda assim aumentar a arrecadação. Então, isso mostra que eu acredito piamente nisso. Eu acho que o Brasil, se a gente tivesse um governo à la Milei que conseguisse reduzir gastos e, portanto, impostos, talvez a arrecadação ainda aumentasse, né? Eu diria isso com segurança, porque a gente viu esse experimento há pouco tempo e ele funcionou, sabe? E pensando numa visão mais de longo prazo, né? Eu vi outro dia uma opinião na internet que me deixou um pouco assim. Eu acredito realmente que a gente não vai eleger outro governo de esquerda ano que vem. Espero que isso aconteça, né? Ninguém mais aguenta um governo assim. Entrando no governo de direita, a gente sabe que todas essas lambanças, vamos chamar assim, que agora o governo Lula, que o Haddad estão fazendo, vai se refletir em 2026 até 2030. E aí a chance de entrar outro de esquerda depois da direita consertar, que nem aconteceu agora com o Bolsonaro, com o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. Você tem governo de esquerda vindo, destrói o país, aí a esquerda entra no poder, consegue consertar um pouco as contas públicas, às vezes não dá tempo de consertar o suficiente, porque o estrago foi muito grande, aí você tem a mídia batendo o tempo inteiro em tudo que o governo de direita faz, e a esquerda volta no poder com mais força. Você enxerga para 2026, a gente conseguindo colocar um governo de direita, esse ciclo se repetindo, porque o Milei, ele provou que é possível sim fazer uma melhora em pouquíssimo tempo. Em um ano ele já diminuiu a pobreza em números absurdos, que eu nunca vi recentemente um dado assim. A gente consegue eleger o Milei aqui? Como você vê esse ciclo direita-esquerda, direita-esquerda? Será que a gente está preso eternamente a isso? Não, primeiro que a gente teve ciclos de esquerda, 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 né? Eu diria que talvez o Bolsonaro foi o primeiro presidente mesmo de direita, né? Porque o PSDB e a social-democracia não podem ser vistos como direita, né? Eles acreditam no Estado eficiente e sempre em mais Estado. Eles dizem que tem um pacto social, de mais imposto, um Estado de bem-estar social. Lembrando aqui que todos nós, os Estados de bem-estar social que deram certos, eles primeiro cresceram, né? Depois de ficarem ricos, eles resolveram distribuir. Ninguém fez isso antes de ficar rico, porque é óbvio que mina a competitividade. A partir daí dessa decisão, eles sabem que vão crescer menos, então eles não vão conseguir alcançar um pouco mais, mas tudo bem, tá bom, vamos redistribuir, é uma escolha válida, mas é um outro momento do tempo, né? É como falar uma pessoa que trabalha muito nos primeiros anos de vida, é tudo porque tem que formar, e aí depois que já conquistou um patrimônio e tal, decide, olha, não, agora eu vou fazer caridade, vou fazer isso, fazer aquilo, tudo bem, mas se você começar fazendo isso lá atrás, acabou, né? Você nunca vai chegar lá, é um ponto pacífico, assim, não tem como. Então, isso aconteceu. Eu diria que a chance que a gente tem de ter uma direita que depois não saia mais do poder
é ter um presidente à la Milei, sim. O ajuste que o Milei fez na Argentina, em um ano, ele cortou os gastos em 15 pontos percentuais do PIB. Gente, isso é inacreditável. Nunca eu vi um outro país fazer um ajuste dessa magnitude. Nunca. Olha que eu já estudei várias histórias de ajuste fiscal. Nunca vi nada nessa magnitude que foi feito lá. E aí a crítica era, mas aí a população vai sentir, vai todo mundo empobrecer, vai acabar com todos, né, energia que era subsidiada, tudo que era subsidiado, transporte, não sei o que, a inflação vai explodir. Então, a inflação ia explodir, a pobreza ia explodir, e aí qual foi o resultado que a gente viu? A pobreza, que atingia 53% da população, já está 38% em queda, ou seja, despencou 15 pontos, vai continuar despencando. É o país que mais vai crescer, né, da América Latina, disparado, está crescendo 6% ao ano. A inflação, que chegou a 25% em um mês, atingiu 1,5% agora em maio, o menor nível em 5 anos. Então, ele provou que o ajuste foi todo feito num monte de piratas que se apropriam do cidadão e do recurso do cidadão, né? Ele fez um corte como é que ele faz um corte dessa magnitude e não teve nenhum tempo para dizer assim, maturou e essa reforma... Não, foi na hora, porque mostrou que o Estado argentino estava sendo saqueado por grupos de interesse. E o corte liberou a economia, né? E tirou as pessoas da miséria e resolveu o problema da inflação. Então, acho que ele deixou um recado muito claro de que quem realmente se preocupa com a população mais pobre, quem realmente se preocupa em reduzir a pobreza, em melhorar a vida das pessoas com justiça social, precisa querer um Estado enxuto. É a motosserra que vai fazer isso, porque quem gera riqueza é o setor privado. E o Milei, ele é incrível nesse sentido. Eu até, quando estava grávida do Theo, durante a corrida aqui da prefeitura, eu fiz uma foto em que eu colocava ele para escutar o Milei falando lá Sensacional. No Fórum Econômico Mundial. Eu coloquei aqui, né, o fonezinho na barriga, porque tinham vários memes, né, de todo mundo escutando. O Elon Musk, na época, brincava muito, né, com esse discurso do Milei, porque ele fez um discurso super professoral. E o que ele falou? Gente, a história da humanidade mostra que a população multiplicou por 8 e a riqueza multiplicou por 15 graças ao capitalismo, né? Antes não existia nada. 200 anos atrás, imagina, 150 anos atrás, o homem mais rico do mundo morreu por um furúnculo. Ninguém tinha nada, todo mundo vivia igual na pobreza. O que permitiu esse desenvolvimento? O capitalismo. E ele faz essa defesa gigante do capitalismo. Ele acaba com essa ideia de que o Estado é capaz de redistribuir. Nem redistribuir ele não consegue, essa que é a realidade, né? Gerar riqueza, então, nem pensar. E que isso acaba sendo apropriado pelas castas. E, cara, um discurso, assim, incrível. E agora ele provou isso na Argentina na prática. Não é possível que o mundo não consiga ver um exemplo como esse num prazo tão curto, já colher tantos resultados e, de alguma maneira, isso não sirva de inspiração para outros países. Então, eu acho que, voltando, a forma da gente não ter a esquerda de volta, se a gente consegue emplacar um governo de direita em 26, a forma da esquerda não voltar é um governo Milei. Por exemplo, o Macri implementou mudanças muito graduais. Ele acabou sendo cooptado pelo sistema, né, em certo momento. Ele não queria fazer muitas brigas. Então, ele fez um ajuste super tímido. O que conseguiu? Nada, né? E voltou ao peronismo. Então, eu acredito que você não pode, você tem que chegar e já conseguir fazer um ajuste forte. Se isso acontecer, aí é muito difícil que a esquerda volte, porque você vai colher, né, todos os frutos de crescimento, de melhora de vida da população, de tudo que o Milei está colhendo agora, né, por muito tempo. Então, eu acho que é muito mais difícil você ter a esquerda de volta. Mas a gente tem essa pessoa hoje no Brasil? Talvez Marcel Van Hatten, Adriana Ventura, Marina Helena? É uma boa pergunta, mas eu falo que um exemplo, né? Acabou que o Bolsonaro deu uma carta branca para o Guedes, inacreditável, assim. As pessoas não se dão muita conta, mas o Guedes, ele pegou 6 ministérios, né, em um só. Agora o Lula falando, comparando a Gaza, que a gente não tinha o Ministério das Mulheres, né, que coisa. Mas ali ele concentrou 6 ministérios e, fora isso, tinha as indicações de todas as estatais. Então as pessoas não se dão muito conta, mas sei lá,
mais de 90% do orçamento provavelmente estavam com ele, né? Era uma coisa inacreditável o que ele conseguiu ali e muito foi feito, sabe? Muito foi feito. Eu acho que teve uma pandemia, tiveram outras questões, outras que afetou, acho que essa questão também do crescimento da direita no mundo inteiro, a pandemia afetou, fato, né? A gente teve um momento de intervenção estatal muito forte. Então, eu acho que eu acho que a gente tem entre os governadores bons nomes, sinceramente. O Tarcísio aqui em São Paulo está se mostrando, né, alguém muito competente, com um time muito bom, inclusive muita gente que veio ali do time do Guedes. O governador Zema, o que foi feito em Minas Gerais, sabe? Eu vejo que foi realmente um trabalho hercúleo, assim, né? Pegar um estado completamente quebrado, entregar o que entregou. Então, eu acho que a gente tem bons nomes, e aí, mesmo que não seja isso, porque eu acho que vai depender muito do Bolsonaro, isso é fundamental, acho que o nome da direita, para ter chance para derrotar o Lula, precisa do apoio do Bolsonaro, ainda mais depois de tudo que o judiciário fez contra o Bolsonaro, né? Ele é o maior líder da direita, mas depois de tudo que a gente está vendo, né, dessa cassação, dessa narrativa bizarra, de tudo que está acontecendo nesse inquérito maluco, da censura e tudo que a gente está vendo no Brasil, isso aumentou ainda, eu vejo, que a liderança dele. Então vai ser muito importante quem ele apoiar. Independente do nome que vem aí, eu acredito que sempre dá para se construir uma boa equipe. Isso é que para a economia, a visão seja essa visão de que você tem que entrar e já fazer todos esses ajustes necessários, né? Privatizar o que for possível, cortar o que for possível, porque isso gera frutos. Mas aí é o que eu falo, a gente precisa ver que os discursos já venham com esse ingrediente e que a população brasileira esteja madura para entender isso, sabe? Porque o Milei, bem ou mal, ninguém acreditou que ia dar certo. Porque ele falava o tempo inteiro, a gente vai fazer um ajuste. Pô, todo o discurso dele era esse, o de ajuste vai ser doído e tal, mas eu prometo que a gente vai sair muito melhor do outro lado. E a população deu para ele essa legitimidade. Tanto que ele não tinha nada no Congresso, ele não tinha nenhuma representatividade. Ele aprovou um salvo-conduto de 1 ano, de fazer o que podia fazer, né? Coisa que a gente não vê acontecendo muito no mundo, mas eu acho que o que fez toda a diferença foi ele ter essa legitimidade. Então, trabalhos como esses de vocês, o que eu tenho feito e tal, é tentar mostrar isso para que a população, se a população de fato legitimar essa proposta, não tem quem segure. Sabe, eu vejo que ali, durante o governo anterior, tinha muito a questão da Lava Jato, da corrupção, e a gente vinha de uma crise econômica, deu para fazer bastante coisa naquilo, mas teve uma pandemia no meio do caminho, sabe? Então, eu acho que se a gente não tiver, né, um evento absurdo como esse, imagina, com tudo isso deu para cair dívida, deu para cortar gasto, que foi um evento muito fora do comum. Eu vejo que, ou seja, tem legitimidade para isso no Brasil, sabe? Que eu acho que é um questionamento. Eu vejo que esses movimentos tem uma coisa que me deixa muito feliz, assim, né? A gente vê o alcance de um vídeo do Nicolas sobre o Pix, sabe? Mostra que o brasileiro está de saco cheio de imposto, não quer mais. E isso é a ladainha que eu escuto desde os meus professores na faculdade, sabe? Que esse tal desse pacto social, que o brasileiro quer mais imposto, porque ele acredita que vai ter um bom serviço de volta. E tá claro que não, né? Então, eu acho que a gente tem uma mudança cultural muito importante, sabe? Que tá aí acontecendo. O empreendedorismo, todo mundo sabe o que é empreendedorismo, sabe? Eu acho que a pandemia ainda acelerou muito isso. Então, são coisas que você vê aí quando tentaram transformar, né, os motoristas de aplicativos em CLT, que teve paralisação, porque eles não queriam, né? Então, você vê, é uma mudança muito grande de mentalidade mesmo, que eu torço que tenha chegado para ficar. Mudando um pouco de assunto, Marina, você trabalhou num fundo de commodities e, por conta do petróleo, você precisou estudar muito o Oriente Médio. Eu queria que você falasse um pouco sobre os acontecimentos que originaram todo esse conflito entre o Irã e o Israel. Tá, legal. Eu trabalhei durante 2 anos num fundo de commodities global, né? E a gente
ele tinha investimento tanto em commodities agrícolas, como também em petróleo, ouro, então acabou que eu precisava estudar bastante geopolítica, porque são esses tipos de eventos que mudam, né, completamente a dinâmica de preços dessas commodities. E o que eu vejo hoje, né, bem ou mal, nesse conflito que está acontecendo, né, nos ataques de Israel ao Irã, é algo que eu, como cidadã, assim, do Ocidente, sabe, eu agradeço a Israel pelo que eles estão fazendo, que não é a primeira vez, né, se for bem sucedida, essa já vai ser a terceira vez que Israel frustra um plano de um país fundamentalista ali no Oriente Médio, de conseguir ter uma arma nuclear. E a gente sabe que a arma nuclear é algo que muda o jogo completamente. Imagina um Irã de posse de uma arma nuclear. E Israel conseguiu, né, inibir isso, evitar isso de acontecer na Síria, conseguiu inibir que isso acontecesse no Iraque e agora seria no Irã. E a gente está falando de um país que tem ali todas as violações possíveis de direitos humanos, né? É difícil descobrir qual que é o pior país do mundo, mas com certeza, numa lista de 5, o Irã estaria entre eles, né, em violações de direitos humanos, em todo o resto. E que tem uma filosofia de destruição do Ocidente, né? Então, não é só que eles acreditam que o Islã é a religião que o mundo inteiro deveria ter, né? Então, todos os outros precisam se adequar a isso ou ser eliminados. Então, a filosofia deles, isso é ensinado nas escolas, em tudo é a destruição do Estado de Israel e a destruição dos Estados Unidos. E, no fundo, porque esses representam o Ocidente, porque também é a destruição da Europa, né, de todos aqueles infiéis que não seguem a sua cartilha ideológica. E são pessoas que acreditam que morrer pela causa é algo divino, né, que acreditam que vai ter lá as 70 virgens, né, e etc. Então, imagina, são suicidas, né, pela causa, que é muito diferente de toda a filosofia também que a gente vê aqui no Ocidente. Então, eu vejo que isso que está acontecendo agora para o Ocidente é muito importante. Os Estados Unidos hesitaram muito em combater essa questão do desenvolvimento do programa nuclear no Irã, né? Já faz tempo, lembrando que ainda no governo Obama foi descoberto ali Fordow, então disseram, olha, eles estão enriquecendo urânio, e não é só para energia, nem nada disso, é para a construção de um programa nuclear. Então, a gente está falando, a gente remonta, né, lá atrás, a gente está falando de muito tempo atrás, que eles já estavam cumprindo um acordo global. Só para lembrar aqui, tem 5 países que tinham, né, bomba atômica, que é dos Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. Todos os demais países do globo assinaram um acordo de não proliferação de armas nucleares, né? Com exceção da Índia e do Paquistão, que acabaram ficando de fora, e da Coreia do Norte, que acabou tendo também, né, depois armas, e que depois rasgou o acordo, e de Israel, tá? Então, no fundo, a gente teria 9 hoje nações com isso. Imagina se você tem a 10ª, você vai ter a 11ª, a 12ª, a 10ª. Então, as pessoas falam, mas uns têm, por que outros não? Porque não são iguais, né? Do ponto de vista disso, de respeito aos direitos humanos, de ameaça ao mundo, não são a mesma coisa. Uma coisa é alguém que é suicida, que acredita que morrer pela causa é algo bom, né? Outro é alguém que tem respeito à vida do próximo. Então, Sim. Isso, em termos de mundo, é muito diferente. Então, eu vejo que é um conflito que foi postergado o máximo possível. Eu acho que desde do que aconteceu, do grande atentado a Israel, em 7 de outubro, Israel viu ali que teve uma deixa, né? Porque não estaria atacando, estaria contra-atacando, para, de fato, ter um enfrentamento maior dos grupos terroristas que acabam sendo braços do Irã. Né? Hoje o Hamas, o Hezbollah, o Houthis, todos esses são braços, bem ou mal,
terroristas financiados pelo próprio Irã e depois ao Irã, porque, gente, quando você olha ali os relatórios que a gente tem de inteligência, o Irã já teria ali capacidade até de 9 bombas nucleares, então é um negócio que estava muito ali à boca de acontecer, e eu acho que Israel, como já tinha sido atacada, foi a oportunidade de garantir, né, a sua sobrevivência ali. O Trump, no primeiro momento, ficou completamente de fora, disse que não ia adentrar a guerra, que era uma guerra de Israel, mas depois, eu acho que ele, desde que ele assumiu também, ele deixou uma mensagem clara para o Irã, que era: desista do programa nuclear, desista e desmobilize tudo, nós vamos entrar lá, nós vamos ver tudo, real, né? Nós vamos acabar com o seu programa nuclear. Você topa esse acordo? E o Irã foi procrastinando, obviamente, porque eles estão ainda no acordo de não proliferação de armas, eles nunca rasgaram o acordo, mas claramente eles estavam fazendo às escondidas, né? Isso todo mundo sabe desde o governo Obama. Então, eu vejo que, como não teve a resposta devido aos ataques continuaram a Israel, acho que também os Estados Unidos viu uma oportunidade de pegar um Irã já frágil e fazer esse ataque aí, que foi bastante certeiro, né, nas 3 principais ali bases, né, nucleares ali do Irã, principalmente Fordow, que é a mais complexa, que está embaixo da montanha, etc. Então, eu acho que viu ali também, talvez, uma chance de destruir o programa nuclear do Irã, sem precisar entrar na guerra com homens, tudo isso, que é algo que também o Trump, desde o início, disse que não faria. Tem muita coisa ainda para rolar, mas eu gosto de lembrar que quando o ataque ao programa iraquiano aconteceu, ou quando o ataque ao programa nuclear sírio aconteceu, também tinha muito essas dúvidas, né? Porque, sem a queda do regime, o que vai acontecer? E, no final das contas, o Iraque se envolveu em outras guerras, a Síria numa grande guerra interna, e nunca mais eles conseguiram desenvolver esse programa nuclear. Então, ainda é cedo para a gente saber qual que vai ser o efeito disso, mas só ganhar esse tempo pode mudar completamente o destino, né? Eu acho que isso é bastante importante. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Tem a questão da intenção, né? Quando você compara esses países que têm bomba nuclear e os que não têm bomba nuclear. Foi destruído recentemente por um ataque de Israel, um relógio no Irã que contava o fim de Israel para 2040. Então, assim, qual é a intenção que eles têm naquele país? Por que eles estão querendo fazer a bomba? Não é uma questão de defesa, não é uma questão de, a gente tem a bomba, você tem a bomba, ninguém se ataca para evitar. Não, eles têm uma intenção clara de destruição. E teve uma jornalista de uma emissora, que eu não vou citar o nome aqui, uma emissora esgoto, que falou recentemente por que as bombas que caem em Israel não destroem tanto, por que as bombas de Israel não matam, que caem em Israel não matam. A indignação dela, porque as bombas que estão caindo lá, porque não tem mais israelense morrendo. Um absurdo, gerou uma revolta gigantesca. Eu vi muita gente repostando esse vídeo, falando, gente, não é possível a pessoa estar falando um negócio desses. E eu queria saber como que você enxerga a tentativa de setores da esquerda global de colocar o Irã como vítima e o Israel como vilã, mesmo diante dessas provas concretas que não é essa a história. Qual a intenção por trás disso? É muita lavagem cerebral, não tem outra explicação, Você não pode comparar um país que tem como razão de existir e destruir outro de um que queira se defender. Exato. São 2 realidades muito diferentes, né? Um país que acredita na vida, que tem, enfim, que respeito ao próximo, né? A liberdade individual, e outro que é um dos campeões em matar mulheres, né? Você vê ali, a mulher está com um pedacinho do cabelo de fora, elas são atacadas, né? Enfim, agredidas de maneira gravíssimas, mortas. Então, você vê a mesma coisa sobre os grupos homossexuais. Então, tudo aquilo que eles dizem defender a esquerda, eles passam pano quando se trata disso, porque a gente sabe que, no fundo, a esquerda não está nem aí para mulher, branco, preto, homossexual, heterossexual, qualquer coisa. Ela quer criar a narrativa do opressor e do oprimido, e quantos mais grupos ela colocar opressor e oprimido, e quanto mais guerra tiver entre os grupos,
mas ela cresce. Então, ela precisa desse caos, ela precisa desse conflito eterno para existir. Não é que ela está preocupada em defender nenhum desses grupos, essa que é a realidade. A gente sabe que é tudo da boca para fora. É igual a questão de justiça social, é igual todo esse papo. Então, a gente sabe que é só isso. Então, o que eu vejo essas pessoas é que elas já estão há muito tempo com essa lavagem cerebral, de olhar e dizer, se um tem, por que o outro não tem? Como se fosse a mesma coisa. É que nem você pega aqui um fuzil, dá para um policial ou dá para o maníaco do parque. É a mesma coisa, dá para os dois. O policial e o maníaco do parque têm a mesma chance, né? Eu até acho que todo cidadão deveria ter arma. Então, nesse sentido, para se defender. É defesa, sim. Mas o que eu quero dizer é que ali tem essa questão, entendeu? De tentar colocar em pé de igualdade. Eu que não existe. Que essas pessoas estudaram a história do fundamentalismo islã, né? O que é defendido, o que é ensinado nas salas de aula. Eu sinceramente, eu duvido, sabe? Eu tento acreditar que se deve vamos dizer assim, ao fato deles não saberem, porque se eles sabem e tentam desvirtuar dessa maneira, aí a maldade é muita mesmo, né? É tipo LGBT pela Palestina. Se você estivesse lá, você está sendo morto. É um povo que te odeia, que odeia a sua existência, você está defendendo eles. Por quê? Eu espero que seja uma desconhecimento. Ignorância. Exato. É ignorância. E não é possível, a gente até diz, né? Não é possível que alguém que saiba o que acontece na Palestina com os homossexuais e seja homossexual defenda isso. Então, para a gente é impossível de entender, né? Então, eu prefiro crer que é ignorância, sabe? Porque senão é muita... Mas a gente sabe que a esquerda é pouco ignorante, né? E que muitas dessas coisas, no fundo, elas entenderam isso como uma maneira de dominar, né, de dominação mesmo e de poder. Então, nada é tão por acaso assim, né? Toda a guerra cultural e tudo que está envolvido, e essa luta de classes, isso tudo é o âmago da esquerda para dominar o poder, e a gente sabe que uma vez lá, esse papo todo de defesa de democracia, de liberdade de expressão, vai tudo pelo ralo, né? Como a gente está vendo agora. Então, são os reis da hipocrisia, né? Infelizmente, isso é muito intencional. Né? E falando em democracia, voltando aqui para o Brasil, o que, na sua visão, define uma democracia? E dá para chamar ainda o Brasil de uma democracia com tudo isso que a gente está vendo o STF fazer? Qual que é a sua visão de toda essa intromissão de um poder no outro? Não temos mais uma democracia no Brasil, nós temos uma juristocracia, né? O judiciário, hoje assume competências do executivo, do legislativo, ele passa por cima da nossa Constituição, em cláusulas pétreas da nossa Constituição, por exemplo, na questão da liberdade de expressão, né? E eu gosto de dar o maior exemplo disso para mim, é esse inquérito absurdo que foi aberto em 2019, o inquérito do fim do mundo, que se arrasta até hoje, que vai continuar se arrastando, para calar as pessoas, e isso não é de agora, isso vem há muito tempo, as pessoas já se sentem censuradas. Há 2 anos atrás teve uma pesquisa mostrando que 60% dos brasileiros não têm coragem de criticar uma autoridade com medo de sofrer algum tipo de retaliação. Depois, com tudo que aconteceu com os manifestantes do 8 de janeiro, então tudo isso é um cerceamento muito forte à liberdade. O Brasil hoje está com milhares de presos políticos, né? Então, isso não acontece em regimes democráticos. Então, o que a gente vê é um STF que cresceu demais. Ele cresceu por quê? Principalmente por conta da ausência do nosso legislativo. Então, a gente tem um congresso de frouxos, muitos com o rabo preso, e outros que estão sendo arrastados pelo medo, porque o Congresso, o STF entendeu que, como tem muita gente com o rabo preso, é fácil de manipular ali, e começou a perseguir outros até por crime de expressão. Então assim, discurso de ódio, né? O STF agora pode investigar, né, o que aconteceu com Manhattan, pelo motivo que, aliás, lá atrás, o Celso Daniel foi para a prisão, né? E o Congresso permitiu. Ali, na hora que permitiu a prisão do Celso Daniel daquela maneira, abriu, de fato, a porteira para o STF extrapolar todos os limites, né? E é isso que o STF vem fazendo. Então, e dessa maneira, ou pelo regime de medo, né? Porque a maioria dos que estão ali devem alguma coisa e aceitam, é favorecido de alguma maneira
por esse estado de coisas que a gente tem. Então, eu digo que a principal eleição em 26, para mim, não é a presidencial, é a eleição do Senado Federal. A gente precisa de senadores que tenham a coragem de dar um recado. Para mim, o recado mais claro é o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu falei isso durante a corrida para a prefeitura, defendo isso com unhas e dentes. Não que outros ministros também não mereçam, mas eu acredito que seja o primeiro recado para dar um freio em tantas arbitrariedades. Então, eu acho que... Desculpa, faltou a voz aqui, é que eu me empolguei, porque realmente esse é o principal problema do Brasil hoje, sabe? A gente tem um judiciário que extrapola tudo, né? E enquanto a gente não tiver um Congresso de volta capaz de assumir o seu papel, de colocar um freio nisso, estamos lascados, assim, sinceramente, né? Eu acho que é um receio que todo brasileiro tem de dizer o que pensa, gente. Onde já se viu, não existe democracia em que você tem medo de dizer o que pensa, de criticar uma autoridade, você não pode criticar uma autoridade. Ó, o Gilmar Mendes multou lá os jornalistas por fazerem aquela matéria. Então, em que mundo a gente está vivendo, né? O Léo Lins agora condenado por piada. Para mim, sabe, isso tudo, esse absurdo dessa narrativa do golpe, tudo que está acontecendo, a gente vendo o Cid falando, né, que foi coagido, que colocaram palavras na boca dele, né, que ali tinha uma narrativa. Você vê os depoimentos, você diz, não é possível que eu estou vendo esse circo acontecer aqui na mais alta corte do nosso país, né? A justiça, que deveria, de alguma maneira, ser isenta antes de mais nada. E aí você vê isso tudo acontecendo. Então, definitivamente não temos mais uma democracia. Eu espero que ela seja restabelecida com a eleição do Senado em 26. É um absurdo. Eu fiz recentemente um vídeo mostrando o começo da censura. Para mim foi esse marco, em março de 2019, que foi quando começou o inquérito do fim do mundo. E aí, quando eu postei, minha família falou, não posta, Catarina, não fala mal do STF, não fala mal do Xandão. A gente vive com medo hoje de se expressar, a gente vive com medo de se falar, é autocensura. A gente deixa de exprimir uma opinião numa rede social ou para alguém com medo da repercussão que isso vai ter, com medo de vir a Polícia Federal na porta de casa e falar, você não pode falar isso. E a gente normalizou esse absurdo. Para mim, o pior não é nem... Eu entendo que a pessoa que faz isso e tem uma maldade, tem um motivo dela que faz isso, é horrível, mas para mim a pessoa que está conformada com isso, ou que acha normal, ou que defende uma medida dessa, chega a ser pior. Por que você está defendendo uma medida que censura outras pessoas? Não é por discurso de ódio, não é por fake news. E você tocou num ponto importante, Marina, que a gente fala Milei, a gente fala do Trump, a gente fala do Bolsonaro, Lula, mas o poder legislativo, eu acho que a visão do brasileiro vem mudando de uns tempos para cá em relação a isso, em relação à importância que a gente dá para o poder legislativo e como é importante trazer senadores e deputados de direita para 2026. Eu queria perguntar, qual que vai ser a sua atuação ano que vem? Você vai fazer campanha? Como é que está isso? A sua posicionamento em relação à campanha ano que vem? Como que vai ser a sua participação? Ainda não decidi, tchan, mas minha luta pelo Brasil está só começando, né? Ano que vem já vou completar 8 anos, né? Desde que eu fui para Brasília e de tudo que eu venho fazendo, e eu diria que é só o início. Não decidi ainda o cargo, o que eu vou fazer, né? Como que vai se dar isso, mas estarei firme e forte, posso dizer isso. Espero que você veja que a gente precisa de você. Para mudar todo esse absurdo que a gente vê. Assim, eu tenho a certeza que tudo passa pelo Congresso, sabe, Catarina? É uma certeza absoluta. Eu senti isso desde Brasília, ficou muito claro nas interações com o Congresso, por exemplo. Toda a privatização depende tudo depende do Congresso, tudo. E o Judiciário também depende do freio do Congresso para funcionar, que é o que a gente está vendo. Então, a gente precisa de mudanças legislativas, acabar com a questão do foro, o STF, que é uma corte constitucional, e né, ainda julga também os representantes ali, isso acaba fazendo com que você tenha esse ciclo muito vicioso no Brasil. Mas, assim, tudo vai depender do Congresso, e com o Congresso que a gente tem hoje, nada passa. É só ver, 70% da população acredita que não houve golpe de Estado, e a gente não vota anistia, e tem um monte de preso político inocente, gente sofrendo pra caramba. Eu não tenho dúvida, pela experiência toda de Brasília e tudo que eu vivi até aqui, que o Congresso Nacional é o principal poder. Todos os aumentos absurdos de impostos que a gente teve nesse desgoverno Lula foram aprovados pelo Congresso, todo aumento de gasto foi aprovado pelo Congresso, todos os absurdos do Judiciário só aconteceram
por conta dessa anuência do Congresso. As principais pautas dos brasileiros não vão adiante por conta do Congresso. Então, eu acho que a gente realmente precisa de um time forte lá dentro. Muito provavelmente eu estarei, né, trabalhando aí para estar entre esse Sim. time, mas também trazendo muitas pessoas para isso, porque não adianta um só, né? A gente precisa de muita gente boa. A gente olha hoje, tem pouco mais de 100 deputados de fato que votam com aquilo que o brasileiro quer que aconteça. Por exemplo, a gente tem cerca de 130 deputados de oposição a esse desgoverno, que é um absurdo. Então, tem muita gente eleita com discurso, mas que chega lá e não faz nada daquilo que promete. Então, eu espero que essa consciência, né, esteja aí na cabeça dos brasileiros para a gente realmente ter uma mudança grande, né, agora em 2026, isso não tem dúvida, é fundamental. A eleição que a gente tem mais importante é o Congresso, principalmente o Senado, mas o Congresso como um todo, isso vai dar a tônica, né, do próximo governo. Não adianta também um presidente, por melhor que ele seja, sem base, né, a não ser que ele venha com um discurso e seja muito respaldado pela sociedade, para que o Congresso não tenha coragem de colocar freio, né? Então, por isso também que é importante fazer tudo logo no início. Então, é isso, mas tem esse papel fundamental. E hoje em dia o nosso Congresso, gente, é completamente desconectado da realidade do brasileiro, das demandas e de tudo. Então, a gente precisa urgente dessa mudança. E eu acho que todas as pessoas que se identificam assim, eu sou muito favorável à renovação política, sabe? Eu acho que é uma barreira que a gente tem ainda muito grande, a nova entrada, né? Então, a maioria dos congressistas, a gente pega cerca de 90%, até mais, né? São pessoas que estão em reeleição, ou que eram suplentes, ou que, né, da mesma família. Então, a gente tem uma renovação muito pequena no Brasil por conta dos fundos, né, eleitorais, por conta do caciquismo que a gente tem dentro dos partidos e de várias outras coisas. Mas acho que com o advento das redes sociais e as pessoas elas conseguem ter uma oferta maior. Então, torcer para que com isso a gente tenha uma renovação de fato, né, no ano que vem. A questão é que os representantes do povo, na verdade, não representam mais a população. E aí chega na eleição, eles se pintam de verde e amarelo, se pintam de direita, porque sabe que o brasileiro, no final, é conservador, sim. E aí engana a população para ganhar voto, quando chega lá, não representa a população que votou neles. E aí todo ano isso se repete. Você não vê esses políticos que foram eleitos como direita criticando agora o Lula. Então a pessoa chega na eleição e fala: eu sou de direita sim, verde e amarelo, rupa, Deus, pátria e família. Passa 3 dias depois que é eleito, a pessoa já está lá votando com Lula. Já virou a casaca. Então a gente tem muito isso. Teve políticos eleitos que foram eleitos na cola do Bolsonaro, que aí depois lá dentro viu que não era de direita de verdade, e aí tentaram a reeleição e tiveram um resultado pífio, tiveram um resultado horrível, porque a população viu, é mentira. Então eu acho muito importante se informar politicamente. Eu acho que a população está abrindo os olhos finalmente para isso, eu espero que sim. A gente sabe hoje mais dos nomes dos 11 ministros do STF do que da seleção de futebol, o que eu acho triste, mas ao mesmo tempo bom, porque as pessoas estão acordando para isso. E Marina, para quem está te seguindo, quem está te acompanhando até agora e concorda com o que você falou, como que pode te ajudar ou te acompanhar nas redes? Divulga um pouco os seus projetos que você está fazendo agora, como essa pessoa te encontra? Não, super legal. Então, todas as minhas redes, @MarinaHelenaBR, Marina Helena com HBR. Então, Instagram, a principal rede, mas eu estou também no YouTube, no TikTok, no X, LinkedIn, estou em todas. Fora isso, eu apresento um programa agora diário na Revista Oeste, que é o Oeste com Elas, todos os dias às 10 da manhã, né? A principal plataforma é o YouTube, tá? No YouTube tem o X também, mas todos os dias às 10. Se tudo der certo também, a Oeste vai virar TV, então, quem sabe aí logo, logo também estaremos aí na TV a cabo. Participo também do jornal, né, que começa às 16 horas, então, quartas e sextas, eu também sou comentarista no Jornal da Oeste. Às vezes também participo do Oeste Sem Filtro e faço alguns outros trabalhos. Por exemplo, agora eu estou trabalhando num documentário especial que vai ao ar aí sobre exatamente essa guerra Israel-Irã, né? Então, a gente estou fazendo um trabalho aí com entrevistas bem legal aí, que deve vir aí na semana que vem. Então, tenho
usado isso, né? Tudo que eu posso em termos de meios de comunicação, de redes sociais, todo o espaço para levar os valores que eu acredito, né, da liberdade e assim, quem sabe, contribuir aí para essa que seja uma avalanche, essa mudança aí em 26 e que o Brasil volte a ser uma democracia de fato, com o livre mercado, sem esse judiciário que se mete em tudo, com uma economia muito mais livre que consiga crescer. Então, acaba essa censura de vez, né? Eu acho que hoje, se tivesse que escolher um que seja o principal, eu falo, eu sou economista, né? E toda vez que me perguntam qual é a maior reforma que o Brasil precisa encarar, eu falo que é a reforma do judiciário. Então, isso mostra que não tem nada que seja mais prioritário, e a gente precisa garantir que todos aqueles que a gente vai eleger em 26 tenham isso como principal bandeira. Eu acho que isso é bastante relevante. Queria te agradecer, Marina, pela participação e te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, porque eu acho que é muito, muito, muito importante, muito essencial. Eu acredito muito na mudança através da informação descentralizada e distribuída. Eu acho que só assim a gente vai ter o país que a gente acredita, o país que a gente está lutando por isso. Então, o seu trabalho acho que é essencial para a gente alcançar esse objetivo. Então, te agradecer demais. Agradecer os ferrenhos que assistiram a gente até agora. Agradecer a Marta por mais um episódio. E foi muito bom. Espero muito sucesso para vocês. Consigam formar a televisão, que consiga chegar em mais vozes, chegar em mais pessoas para a gente conseguir mudar o nosso futuro, né? Eu acho que nada está decidido ainda. Às vezes a gente fica um pouco pessimista em relação à situação que a gente está vivendo, mas eu sou bem esperançosa, principalmente no médio e no longo prazo. Acho que a gente vai conseguir alcançar isso graças ao trabalho como o de você. Muito obrigada. A mentalidade está mudando. Eu quero deixar também um beijo aqui a todos os ferrenhos. E Catarina, Marta, obrigada pelo trabalho na Damas de Ferro. Sou fã do trabalho de vocês. E é isso, vamos trabalhar, que o Brasil é nosso, vamos trabalhar para deixar ele do jeitinho que a gente quer. Muito obrigada, Marina. Até a próxima. Até mais. Até a próxima, Ferrenhos. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.